Tatiaia, ô Ale, ontem nós tivemos uma audiência pública na Assembleia discutindo a questão do Mineirão. E tem muita coisa difícil para explicar para Minas Arena nesse momento, ou difícil da Minas Arena explicar nesse momento, né, Ale? Porque o Mineirão está deixando de ser uma casa de futebol para ser uma casa de shows. O Mineirão está priorizando shows e eventos ao invés do futebol. Tá muito difícil a Minas Arena explicar, e foi muito difícil ela ontem conseguir explicar as suas opções. E a mim não convenceu. Você teve lá, inclusive, né, o João? Tive lá. Eu fiquei muito curioso, a gente tava fazendo o programa aqui com o nosso querido Ursão, né, o HG, né, e muito, assim, muito curioso saber como que tava o ambiente lá. Tava hostil o ambiente? Tava um ambiente de muita cobrança a Minas Arena e de uma indignação geral do futebol mineiro, né? Porque o que mais me chamou a atenção ontem não foi a presença do Cruzeiro cobrando, porque isso todo mundo sabia, todo mundo esperava, e isso é muito natural. Mas foi a presença também do Atlético, também numa linha de cobrança a Minas Arena e também de insatisfação. O Atlético que daqui a poucos dias inaugura o seu estádio. Então, o Atlético que terá um estádio também reclamando, tal como o Cruzeiro. E aí, Ale, a gente começa a ouvir muita gente, conversar com muita gente, e acho que talvez esteja no momento do governo do estado, que é o dono do estádio, falar o seguinte: olha, queremos ver com detalhamento as prestações de contas da Minas Arena. Porque o que se fala nos bastidores é que a Minas Arena está preferindo os shows aos jogos de futebol por um motivo muito claro. Porque nos jogos de futebol você tem muita clareza e muita transparência nos valores do que é arrecadado. Então você tem o borderô do jogo, porque o clube está ali participando e o clube está arrecadando. E nos shows você não tem tanta clareza assim. Ninguém nunca viu o borderô do show do Luan Santana. Ninguém nunca viu o borderô do show do Gustavo Lima. Acho que do Gustavo é um pouco diferente, porque ele pega o Mineirão, né? Tá bom, mas é desses dados. Não, tô falando... Quanto que a Minas Arena arrecadou com isso? Porque o contrato da Minas Arena, como foi explicado ontem, ele é um contrato seguinte: quanto mais a Minas Arena arrecada, menos o Estado tem que colocar. E aí, com tão pouca transparência que a gente tem nesse momento, abre-se a perspectiva da desconfiança. O seguinte: a Minas Arena está buscando um caminho onde ela dá menos satisfação do que arrecada. Ou seja, permite a ela arrecadar mais do governo do que talvez arrecadaria se tivesse futebol. A Minas, inclusive, ela se defende falando que ela ofereceu essas datas ao futebol, essas datas que estão previamente marcadas, porque vamos supor que no mundo ideal, e a gente sonha muito com isso, que o Cruzeiro se entenda de alguma forma e volte a jogar no Mineirão. Só 9 datas, né? Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. O Atlético estava numa pré-Libertadores, concorda? Como é que o Atlético vai pegar e vai falar o seguinte: não, eu quero reservar todas as datas da Libertadores até o final do ano, se o Atlético não sabe se vai seguir ou não vai seguir na Libertadores? Mesmo o calendário do futebol brasileiro. Cruzeiro na Copa do Brasil. Como é que o Cruzeiro fala o seguinte: não, quero todas as reservas. Assume aqui o custo e o ônus de uma reserva, se o Cruzeiro não sabe se vai seguir ou não vai seguir na Copa do Brasil. Eu achei muito ruim a postura da Minas Arena ontem. Achei infeliz ao extremo o que fez o Samuel Lloyd com o torcedor do Cruzeiro que estava ali. Tem que ser lembrado que aquele torcedor que estava ali é um cidadão, é um pagador de imposto e é alguém que está ajudando a pagar as contas da Minas Arena. Que é com o dinheiro do cidadão que o Estado está lá pagando a contrapartida da Minas Arena. Então acho que está na hora da Minas Arena baixar a bola e dialogar de maneira mais responsável com o esporte mineiro. E eu acho que também está na hora do governador do estado chamar para ele a responsabilidade e falar: ô, gente, ó, não dá não, viu? Prioridade disso aqui é o futebol. Prioridade do Mineirão tem que ser o futebol. Ô, Ale, você não conhecia o Mineirão antes, né, da reforma? Poxa, o Mineirão tinha uma área externa com árvores maravilhosas, né? Estacionamento que era aberto ali. Isso tudo acabou para quê? Para ter uma esplanada. Para quê? Para ter show na esplanada. Então a esplanada hoje é menos usada, o interior do estádio é mais usado, o gramado está acabado,
A prioridade do Mineirão virou o show. A transparência é pouca ou quase nenhuma. Então, acho que está na hora de ir mais fundo, de aprofundar nisso, de uma auditoria do governo do estado, né? E da Minas Arena baixar a bola. Ou o Porque governo... tá com uma postura muito arrogante. O que nós vimos ontem, desculpa, viu, Samuel Lloyd, mas o que nós vimos ontem foi um gesto de absoluta arrogância e desrespeito com o torcedor que estava ali, que é um cidadão. Pô. Ou o governo abaixar a bola da Minas Arena, né? Olha, dá uma segurada aí, porque isso não tá de acordo. É muito estranho, né, toda essa situação, porque a gente tem debatido muito sobre esse assunto e a impressão às vezes é que está mais próximo, às vezes está mais distante, às vezes está mais próximo, mais distante, mas que demora muito para se resolver, né, João? Eu saí ontem, depois de acompanhar o que foi dito na audiência pública, com a seguinte impressão: a Minas Arena está se lixando. A impressão que me passou é essa, pode não ser essa. Às vezes a gente tem uma impressão que não condiz com a realidade. Eu tenho certeza, inclusive, se for consultada a Minas Arena, vai falar, não é bem assim, nós queremos. Agora, a impressão que me passa é que estão se lixando para o futebol, ganhando rios de dinheiro com os shows, num processo que é muito pouco transparente e que não sei se aguenta 24 horas de uma boa auditoria do Tribunal de Contas e do Estado e do Ministério Público, que é quem tem competência e capacidade para isso. Porque o que a gente vê é uma Minas Arena que despreza o futebol num espaço público que foi construído para ter futebol. Alex. Mas só que também tem uma coisa, pode ser até que nesse exato momento esteja confortável para Minas Arena. Nesse exato momento, porque o Atlético ainda não tem o seu estádio. Mas vai continuar mesmo com... Eu tinha essa esperança que depois da inauguração da Arena MRV, a coisa se equilibrasse um pouco. Mas eu perdi essa esperança, Edu. Por quê? Edu, é uma honra, mas por quê? Pode chamar de HG? Não. Por que você perdeu a esperança? Perdi essa esperança porque, para mim, passa a ser clara a estratégia do Mineirão. Que é de fazer shows onde tem muito pouca clareza daquilo que recebe pelos shows. Não, mas não é essa a questão para mim. A questão é que o estádio do Atlético vai receber esses shows. Vai receber esses shows com toda a tecnologia, com mais praticidade para montar e desmontar. Aí vão continuar cobrando a conta do Estado. Não, tudo bem, mas tô falando... É outro colchão de conforto que a Minas Arena tem. Sem o Atlético e com a concorrência nos shows, pode ser que o Minas Arena mude um pouco a sua postura, que tem que recuar um pouco. Nesse momento ele tem uma agenda lotada de shows e ainda tem alguns jogos do Atlético. Eu, com toda sinceridade, não vejo outro caminho para a solução disso que não o governo do Estado chamar para a mesa de negociação que é prevista no contrato e pedir a ajuda do Ministério Público para aprofundar nos processos de prestação de contas da Minas Arena, entender todos os balanços, checar, cruzar, vamos ver se os custos estão de acordo mesmo, se a planilha, se o preço de mercado de tudo que está jogado aqui é o preço de mercado mesmo, se aquilo que está recebendo pelos shows é aquilo que está dentro do mercado mesmo, se está tudo certinho. Talvez seja esse o caminho para o futebol voltar a ser respeitado. E aí, se não tiver tudo ok, pedir a rescisão do contrato. Né? Porque da maneira que a Minas Arena resolveu tratar o futebol mineiro, tá difícil, né? Alô, governo, vamos querer, hein? Né? Olha só, são diversas